quinto domingo do tempo da Quaresma, que no seu ciclo C proclama o conhecido Evangelho de Jesus e a mulher pecadora. Está no capítulo 8 de São João, versículos de 1 a 11. Vou lê-lo e depois vou desenvolver 5 breves reflexões em torno deste episódio. Naquele tempo, Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, apresentou-se de novo no templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, sentando-se, ensinava-os. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, colocando-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés manda-nos apedrejar as adúlteras. Tu, que dizes? Perguntavam-lhe isto para o comprometerem e poderem acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão. Como insistiam em perguntar-lhe, levantou-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever. Eles, ao ouvirem isto, foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. E ficou só Jesus, com a mulher no meio, que permanecia ali diante dele. Jesus levantou-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Também eu não te condeno. Vai, e de agora em diante não voltes a pecar. 5 aspectos que penso que vale a pena sublinhar. O primeiro, o drama desse adultério. Jesus leva bastante mais a sério o pecado do adultério do que aqueles escribas e fariseus que apresentaram essa mulher para ser apedrejada. Ele leva-o bastante mais a sério. Os outros estavam a usar o pecado dessa mulher. Pouco lhes importava para tentar comprometer Jesus. Para Jesus, aquilo é um drama, esse adultério, porque é o fracasso da vocação ao amor para a qual Deus nos criou. Esse adultério supõe renunciar ao amor fiel, à comunhão do amor, procurando compensações afetivas e buscando um prazer que substitua a felicidade. A luxúria não deixa de ser a distorção da vocação à comunhão no amor que Deus nos deu. Este encontro desta mulher com a mulher pecadora, além disso, está narrado no Evangelho de São João, recorda-nos o encontro com a samaritana. Está narrado uns capítulos antes, em João. Essa mulher samaritana, que tinha uma dificuldade na história da sua vida, era uma história de não saber amar. Tinha tido 6 maridos e aquele que tinha então não era seu marido. E Jesus, portanto, diante desse pecado, mostra-se, mais uma vez, como aquele que veio ensinar-nos a amar. Amar com um amor íntegro e fiel. Jesus ensina-nos a amar. Em segundo lugar, penso que vale a pena sublinhar a serenidade de Jesus. A mim sempre, desde pequeno, quando ouvia este episódio, chamava-me a atenção a serenidade de Jesus, num momento de máxima tensão. Apedrejamo-la ou não a apedrejamos? Tu que dizes? E Jesus mantém um silêncio que é, por outro lado, eloquente. Um silêncio que nos recorda o silêncio de Jesus diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, diante de Herodes. É um silêncio de Jesus que nos convida a olhar para dentro de nós. Diante dessa facilidade que temos de olhar para os outros, de falar dos outros, de julgar os outros. Jesus diz: olha para dentro de ti, conhece-te a ti mesmo à luz de Deus. Olha para a tua vida como Deus a vê. Olha para dentro e renuncia a estar a olhar para os outros. Em terceiro lugar, terceiro aspecto a sublinhar. Aquela palavra incrível que o Senhor disse aos acusadores: quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Sabemos que a interpretação mais tradicional é que, quando Jesus, depois de dizer esta palavra, se inclina e começa a escrever no chão, já São Jerônimo foi o primeiro, mas depois Santo Agostinho e muitos outros autores dizem: acaso Jesus estaria a escrever os pecados dos que ali estavam presentes?
Mas o certo é que a palavra de Jesus teve um bom efeito. Quem estiver livre de pecado que atire a primeira pedra, porque começaram a ir-se embora um por um, começando pelos mais velhos. E acaso Jesus estaria também a preparar aquelas almas, para que depois lhes pudesse apresentar o Pai Nosso mais adiante, ensinando-nos a rezar: perdoa-nos como nós perdoamos. Como é que vão pedir o perdão de Deus se não são capazes de perdoar? Quarta reflexão, e talvez a mais importante, a capacidade restauradora de Jesus. Sim, Jesus restaura aquela mulher. Concede-lhe o dom da virgindade espiritual. Jesus fica sozinho com aquela mulher e diz-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Curiosamente, diz-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Estamos no Evangelho de São João. E em João, esse apelativo de mulher, Jesus o utiliza também para se referir à sua mãe. Em Caná da Galileia e ao pé da cruz: mulher, eis o teu filho. Ou seja, esta mulher pecadora chama com o mesmo apelativo com que chamou a sua mãe, a Virgem Maria, a Virgem Maria. E é, portanto, uma imagem que nos fala da virgindade espiritual. Quando Jesus perdoa, restaura plenamente o coração. O coração não é de quem o quebra, o coração é de quem o restaura. Além disso, essa cena estava a acontecer no Templo de Jerusalém. Jesus está a reconstruir o coração daquela mulher para que seja templo de Deus. A capacidade restauradora de Jesus. E, por fim, em quinto lugar, o texto termina com um apelo para que lutemos contra o pecado, sem tréguas, bem, que lutemos, pois, até à morte contra o pecado. Jesus termina dizendo-lhe: vai e não peques mais. Às vezes não levamos a sério estas últimas palavras, porque confundimos a misericórdia de Deus com o relativismo, como se Jesus não desse importância ao pecado. Não, diz: vai e não peques mais. E no sacramento do perdão dos pecados, pois fala-se da importância da contrição, do arrependimento. Também se fala do propósito de emenda, de lutar até à morte contra o pecado, de levarmos a sério essa batalha, batalha de Cristo contra o pecado e contra Satanás. Pois bem, queridos irmãos, Jesus não só nos perdoa. Neste Evangelho também nos convida a que tenhamos capacidade de perdoar. Jesus perdoa-nos, mas também nos dá capacidade de perdoar. E dá-nos também o dom de amar com fidelidade, como quer dar a esta mulher pecadora, que recebe o dom de uma virgindade espiritual restaurada. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.